Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Morrinho. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo da aula 27, que é a primeira aula de um novo bloquinho que a gente tem para trabalhar sobre atividade industrial. E dentro dessa primeira aula, a gente vai trabalhar a classificação da atividade industrial, os vários tipos de indústria, e os fatores que levam as indústrias a se instalarem em uma determinada parcela do espaço, que são os fatores locacionais. Na sequência, trabalharemos os modelos de produção industrial, trabalharemos a industrialização brasileira ao longo da história, a industrialização brasileira atual, bem como a terceira revolução industrial. Então, são várias aulas aí que contemplam o conteúdo que os vestibulares pedem a respeito de industrialização. Acompanhe os próximos slides para que o conteúdo de hoje fique bem claro. Antes de nós classificarmos a atividade industrial, que é um dos propósitos dessa nossa aula, acho sempre muito importante a gente caracterizar a atividade industrial. E por mais que a história faça isso quando trabalha o assunto Revolução Industrial, a gente precisa sempre lembrar que a atividade industrial nada mais é do que um modo de produção. E que esse modo de produção ele representa uma evolução em relação ao modo de produção artesanal. Há uma evolução de artesanato para manufatura e que chega até a produção industrial na maquinofatura. E o que caracteriza essa produção industrial? Uma das características importantes que a gente precisa lembrar é que os trabalhadores se submetem a um processo de divisão do trabalho, em que cada um se especializa em parte desse processo produtivo, deixando de dominar como um todo o processo de produção. Uma segunda característica importante é a utilização de máquinas cada vez mais complexas dentro desse cenário, o que permite a essa produção um avanço em termos de produtividade, uma produção massificada, uma produção em série. E que isso faz com que os ganhos dos donos dos meios de produção se torne cada vez mais significativo. É também importante lembrarmos que dentro dessa atividade industrial fica muito evidente a distinção de duas classes sociais: a burguesia, dos proprietários dos meios de produção, que são aqueles meios necessários para se produzir as mercadorias, e aquela outra classe mais numerosa, que é a classe trabalhadora, o proletariado, que acaba vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário. Para nós, a discussão nessa aula não é essa. A discussão na nossa aula é olhar para essa atividade industrial e ver como ela se classifica. E para pensar nessa classificação, a gente vai dividir a atividade industrial em dois grandes conjuntos. O primeiro grande conjunto é o que nós chamamos de indústria de bens de produção, também conhecida como indústria pesada ou indústria de base. E o que a gente vai perceber nessa indústria de bens de produção? Os bens ou as mercadorias que serão produzidas nessa atividade industrial serão voltadas para a produção de outras mercadorias e não para um consumidor final, como eu, como vocês, alunos que estão aí do outro lado da tela. Por serem equipamentos de maior volume, mais pesados, o apelido que aparece, indústria pesada, faz sentido. E o outro apelido que ainda faz mais sentido é indústria de base. Por quê? Porque essa atividade industrial ela vai dar base para que outras atividades industriais possam se desenvolver. E aí, quando eu olho para a definição dessa indústria de bens de produção, eu vejo, para as definição não, para as características dessa indústria de bens de produção, eu vejo que produz bens utilizados para atividades industriais. Mas na hora de produzir esses bens que serão utilizados em outras atividades, eu percebo que ainda assim cabe uma subdivisão. E aí eu vou perceber que essa subdivisão tem a ver com o tipo de bem que vai ser produzido por ela. Como que é feita essa subdivisão? Um primeiro conjunto dentro da indústria pesada, eu chamo de indústria extrativa. A indústria extrativa, como o seu próprio nome sugere, ela vai ser a responsável pela extração de recursos minerais da natureza. E esses recursos minerais que são extraídos da natureza vão ser usados por outras empresas, por outras fábricas, como matérias-primas. E aí eu coloco alguns exemplos para isso ficar mais claro para vocês. A indústria mineradora, como é o caso da Vale, que eu coloquei o logo aí para vocês. A Vale é uma indústria, uma fábrica que extrai minerais do solo. Ao extrair minerais do solo, beneficia esses minerais para vender para outras atividades industriais. Extrai ferro,
manganês, bauxita, cobre, estanho, que vão ter aplicação para outras indústrias enquanto matérias-primas. Não somos nós quem compramos esses produtos, são outras empresas, são outras fábricas que compram esse produto. A mesma coisa acontece na indústria petrolífera. É a responsável pela extração de petróleo. A gente não consome o petróleo diretamente, a gente consome derivados de petróleo. E aí teremos fábricas que comprarão esse petróleo e transformarão o petróleo nesses diversos derivados. Indústria madeireira. A indústria madeireira vai extrair madeiras de áreas florestais ou de áreas de silvicultura. Nós não utilizaremos diretamente essa madeira, mas a indústria de móveis, de papéis, de celulose, vai poder fazer o uso dessa madeira. Indústria pesqueira. Normalmente, ela vai atender às necessidades da indústria alimentícia. Nós não iremos comprar diretamente da indústria pesqueira o peixe, o crustáceo que a gente vai consumir. A gente vai comprar da indústria alimentícia. Ô Morrinho, mas e se eu comprar de um pescador? Bom, aí é diferente. Aí você não está comprando isso direto de uma indústria pesqueira. Você está comprando isso de alguém que realiza uma outra atividade econômica, que é a atividade do extrativismo. E é o que eu coloco aqui como observação para vocês. Há uma diferença entre o que é extrativismo e o que é indústria extrativa. E por que existe essa diferença? Porque existe uma diferença na maneira de se produzir. A indústria extrativa, por ser indústria, tem um maior investimento em capital, um maior investimento em tecnologia, uma utilização maior de máquinas, uma maior divisão do trabalho. No extrativismo, normalmente eu tenho algo mais artesanal, um trabalho individual, um trabalho manual, uma produtividade menor, um grau de investimento técnico e financeiro muito menor. Então, compare o pescador que fica ao longo do litoral ou na beira de um rio com a atividade da indústria pesqueira. Compare quem tem um machado e vai retirar a madeira da árvore com alguém que tem tratores para fazer a retirada dessa madeira. Compare aquele que faz a extração do ouro de aluvião com a indústria mineradora. Perceba que são produtividades distintas, que são investimentos distintos, são organizações completamente distintas desse trabalho. Beleza? Então, essa é uma das partes da indústria de bens de produção. A segunda parte que a gente pode colocar, o segundo tipo que a gente pode colocar, a gente dá o nome de indústria intermediária. E aqui o nome ele não vai ser tão bacana para a gente guardar. Tá? Mas o que a indústria intermediária ela vai fazer? Ela vai transformar matérias-primas da natureza em novas matérias-primas. No entanto, matérias-primas industrializadas. É o que a CSN, por exemplo, vai fazer. A Companhia Siderúrgica Nacional. O que uma siderúrgica faz? Ela produz aço. O aço é um produto voltado para o consumidor final? Não. Quem vai utilizar esse aço? A construção civil. Quem vai utilizar esse aço é a indústria do setor de transportes, automobilística, naval, ferroviária, aeroviária. Então, veja, está destinando a outras atividades industriais. Quando eu olho para a metalurgia, que lida com outras ligas metálicas, com exceção ao aço, é a produção de alumínio, é a produção da folha de Flandres, que é utilizada em embalagens de alimento. Ninguém vai consumir isso como um consumidor final. Quem vai consumir esse tipo de produto são outras atividades industriais. A indústria petroquímica é aquela que transforma petróleo em seus derivados. E muitos desses derivados de petróleo servem como matérias-primas para outras atividades industriais. Ah, Morrinho, mas a gente consome óleo diesel, a gente consome gasolina, a gente consome óleos lubrificantes. Mas quando eu olho para a quantidade de subprodutos do petróleo, a gente tem muito mais subprodutos voltados para outras atividades industriais do que propriamente para o consumidor final. Beleza? Então, talvez aí o termo intermediária seja interessante você associar nesse intermédio entre a matéria-prima da natureza e a matéria-prima industrializada. Particularmente, não acho muito legal esse termo, mas é o termo que acaba sendo utilizado. E aí há um terceiro tipo de indústria para a gente fechar essa relação. O terceiro tipo de indústria que vai aparecer, nós chamamos de indústria de bens de capital. Bens usados para produzir mais capital.
que tipo de bem é utilizado para produzir mais capital? Principalmente, e eu vou riscar aqui em cima, as máquinas. Máquinas industriais. Vocês que já devem ter tido contato alguma vez com uma área de fábrica, uma área industrial, ao entrarem nesse prédio, nesse estabelecimento, viram provavelmente muitas máquinas operando. E aí você tem que parar para pensar que existe uma empresa que fabrica essas máquinas. Essas empresas que fabricam máquinas industriais, nós chamamos de indústrias de bens de capital. Podemos pensar em bens de capital como peças utilizadas em produtos industrializados, equipamentos utilizados em fábricas ou outros produtos industrializados. E aqui, para ter alguma reflexão nesse sentido, eu coloquei duas fábricas de exemplo. A de amortecedores da Monroe e a Tecance, que não é uma empresa muito conhecida. O que a Monroe faz? Amortecedores. E esses amortecedores são consumidos por nós diretamente? Não. O grande volume produzido de amortecedores vai abastecer a indústria do setor automobilístico. A Tecance, quando eu olho para ela, é uma fábrica que produz compressores de geladeira. A gente não compra compressor de geladeira, mas a Brastemp, a Electrolux compram compressores de geladeira. Então, veja, são indústrias que produzem peças e equipamentos que são utilizados em outras atividades industriais. Pensando na produção de máquinas, eu dou o nome de indústria mecânica para essa atividade industrial. Ou máquinas operatrizes, é uma outra forma que você pode encontrar. Pensando em máquinas operatrizes mais automatizadas, pensamos na indústria robótica, super comum hoje no cenário industrial, diminuindo de maneira bem significativa o emprego das pessoas. E quando eu olho para o setor de peças automobilísticas, eu posso usar o exemplo, a autopeça, que é o caso onde se encaixa aí a empresa Monroe de amortecedores. Beleza? Então veja, nessas três atividades industriais que eu coloquei para vocês, extrativa, intermediária e de bens de capital, o destino final não é o consumidor. O destino final são outras atividades industriais. E aí a gente vai perceber mais adiante que normalmente essas empresas estão junto a regiões muito industrializadas, justamente porque são essas atividades industriais que vão consumir estes produtos que são fabricados ou extraídos. Joia? Para a gente completar essa classificação, a gente olha para um segundo conjunto que a gente chama de indústrias de bens de consumo. Para você que estava copiando o conteúdo final, eu reproduzi novamente a indústria de bens de capital para que você não perdesse o fio da meada. Mas o foco agora é falar da indústria de bens de consumo, também chamada de indústria leve. Veja, turma, que a nomenclatura deixa muito claro qual a ideia desse tipo de indústria: produzir bens voltados para o consumidor final. E que eu chamo de indústria leve justamente para poder diferenciá-la da indústria pesada, que marca a indústria de bens de produção. Então tem uma coisa que já está muito clara. Está muito claro que existe um conjunto de atividades industriais que abastece atividades industriais. E que existe um outro conjunto, esse que a gente vai analisar, que abastece a necessidade da sociedade em geral. No entanto, quando eu olho para esses bens que são produzidos para o mercado consumidor final, para a sociedade em geral, eu vou dividir esses produtos, ou vou dividir, essas indústrias em três tipos. E esses tipos dialogam muito com a durabilidade dos mesmos. Vai ter livro, no entanto, que vai dividir em apenas dois conjuntos: o conjunto de bens que são duráveis e o conjunto de bens que são não duráveis. Nós vamos introduzir aqui um terceiro conjunto de bens semiduráveis. Então, de cara, o que eu posso pensar? De produtos que têm uma grande durabilidade, que têm uma pequena durabilidade e uma durabilidade intermediária. Quando eu olho para a indústria de bens de consumo duráveis, ou seja, bens de consumo que me permitem utilizar essa mercadoria durante um tempo muito prolongado, eu tenho como grande destaque o setor automobilístico. Coloquei a Chevrolet aí
como uma empresa do setor automobilístico que se enquadra na indústria de bens de consumo duráveis. Um automóvel, você pode utilizá-lo, desde que mantenha em ordem o seu funcionamento, por muitos e muitos anos. Quando a gente olha para os automóveis que circulam nas ruas, logicamente que a maioria dos veículos são veículos mais novos, mais recentes. Mas esses veículos recentes já têm muitos deles um tempo de rodagem significativo. 3, 4, 5, 6, 7 anos de rodagem. Outros, no entanto, têm um tempo ainda mais significativo. Existem carros que circulam fabricados nos anos 80, nos anos 90, no começo dos anos 2000 e que cumprem com a sua utilidade, que é promover o deslocamento de pessoas de uma região para outra. Olhando para a indústria moveleira, percebo a mesma situação. Olhe para a distribuição dos móveis que existem na sua casa. Muitas vezes a mesa de jantar é uma mesa que tem mais de 10 anos, uma estante, uma cama. Quer dizer, dificilmente você faz trocas frequentes desse tipo de mercadoria. Por quê? Porque essas mercadorias têm realmente uma durabilidade bem mais significativa. E também posso colocar como exemplo de uma indústria de bens de consumo duráveis a indústria de eletrodomésticos. Fogão, geladeira, máquina de lavar roupa. São produtos que têm uma durabilidade significativa e que também não requerem que essa troca seja uma troca constante. Joia? Então, primeiro conjunto, bens duráveis. O segundo conjunto seria a novidade, né, dentro de várias classificações que a gente tem, de chamar alguns produtos ou de classificar alguns produtos como semiduráveis. Ou seja, eles não têm uma longa vida útil como os bens duráveis possuem, mas também não se esgotam imediatamente como os não duráveis acabam se esgotando. Então, dentro dessa média vida útil para o consumidor, um dos produtos que eu gosto de destacar, um dos tipos de indústria semiduráveis que eu gosto de destacar, é a indústria têxtil, da qual a Hering aí acaba sendo um exemplo. Quando a gente compra uma roupa, a gente não vai se desfazer dessa roupa uma vez só depois de utilizada. A gente utiliza essa roupa durante um certo tempo. Quanto mais você utiliza, quanto mais você coloca para lavar, maior vai ser o desgaste desse produto. À medida que você vai utilizando corriqueiramente, ele vai ficando esgarçado, a cor vai ficando desbotada, aparecem furos, e aí você percebe que aquela utilização que era importante para você, ela deixa de ser realizada. Quer dizer que eu não tenho uma longa vida útil, por mais que muitas vezes a gente quisesse, né, que essa roupa tivesse uma longa vida útil, mas ela também não se esgota num primeiro momento que você a utiliza. Situação semelhante enfrentada pela indústria de bens de consumo semiduráveis do setor calçadista. Um calçado ele tem uma vida útil não muito longa, mas também não muito curta. Vai depender muito do quanto você utilizar, do quanto você fizer essa manutenção, de como você for utilizar também esse calçado. E quando a gente olha para os equipamentos eletrônicos, por mais que muitas vezes você utilize de maneira adequada, faça a manutenção adequada, o que torna esse equipamento eletrônico um bem semidurável é aquilo que a gente chama de obsolescência programada. Quer dizer, tecnologicamente há uma grande evolução desses equipamentos eletrônicos, como são os celulares, os computadores, que tornam eles defasados e que acabam te levando ao consumo de um novo produto. Poderiam ter uma durabilidade maior se não fosse essa constante inovação tecnológica. Por isso se enquadram aí dentro de bens semiduráveis. Joia? Para a gente fechar essa classificação, falo para vocês da indústria de bens não duráveis. E aí, como o próprio nome sugere, a durabilidade é realmente muito reduzida. É praticamente esgotado esse produto logo no momento em que ele é consumido pela sociedade, pelo mercado consumidor. Coloco a Nestlé de exemplo, porque a Nestlé é uma indústria do setor alimentício. Ao consumir um alimento processado, você já esgota esse produto que você comprou. Um chocolate, uma bolacha, uma caixa de leite, quer dizer, é um produto que se esgota rapidamente no momento do consumo. Setor farmacêutico mesmo acontece quando a gente tem acesso a medicamentos. Setor de higiene pessoal, a mesma coisa acontece quando a gente usa pasta de dente, papel higiênico, sabonete, vão se esgotar num período muito rápido de utilização. Joia?
quando a gente olha para esse conjunto como um todo, há uma tendência a se buscar baixos custos de instalação dessas fábricas e não necessariamente a proximidade com seus mercados consumidores. Mas para que essa discussão sobre a localização seja mais aprofundada, a gente olha para o próximo slide para trabalhar exatamente com esses fatores locacionais. Ao analisarmos os fatores locacionais, a gente percebe que esses fatores são aqueles fatores que acabam determinando a área onde uma indústria, uma fábrica vai ser instalada. O que a gente tem que entender dentro desses fatores locacionais é que eles são os mais diversos possíveis. A gente vai trabalhar com pelo menos 6 fatores locacionais e que a importância desses fatores locacionais não é a mesma para todas as fábricas. Então, esses fatores acabam variando de um tipo de fábrica, de um tipo de indústria para outra, e acabam variando também ao longo da história, onde alguns fatores já foram mais importantes e hoje não têm mais relevância, e outros que passam a ser relevantes quando até então não foram relevantes. Para a gente começar, então, a análise desses fatores locacionais, o primeiro que eu apresento para vocês são as fontes de energia. As fontes de energia, hoje, não representam um fator locacional de grande importância. Mas se eu olho para a história da industrialização, esse fator foi fundamental, principalmente no contexto da primeira Revolução Industrial. Porque lá na história, quando você trabalha com a primeira Revolução Industrial, as máquinas que foram desenvolvidas nesse contexto foram máquinas movidas a vapor. E para a geração desse vapor era preciso uma fonte de energia. A fonte de energia em questão era o carvão mineral. Então, era muito importante nesse contexto histórico, que era um contexto histórico em que não havia ainda um grande desenvolvimento do setor de transportes, que estas fábricas estivessem situadas próximas a jazidas de carvão mineral. E qual foi o berço da Revolução Industrial? O Reino Unido. Um dos fatores, não o único, tá? Mas um dos fatores dessa primazia do Reino Unido foi justamente a abundância nesse recurso energético. Quando a gente olha para a porção central do Reino Unido, Manchester, Liverpool, Birmingham, as fábricas que surgiram justamente próximas a essas jazidas carboníferas. No entanto, à medida que a gente tem já no cenário da segunda Revolução Industrial o desenvolvimento da energia elétrica e a forma de gerar energia elétrica se diversificou bastante ao longo dos anos, a importância dessa proximidade com as fontes de energia ela passou a se tornar menor. Hoje, com as linhas de transmissão, eu não preciso me situar perto de fontes energéticas. Porque se fosse assim, olhando para o caso do Brasil, teríamos uma intensa atividade industrial no entorno de Foz do Iguaçu, que é onde está a hidrelétrica de Itaipu, ou no norte do Pará, onde está a hidrelétrica de Tucuruí. Mas isso não acontece. A energia gerada por essas grandes hidrelétricas é distribuída através dessas linhas de transmissão. Portanto, o peso deste fator tornou-se relativamente menor. No entanto, pessoal, é sempre importante lembrar a vocês que existem algumas atividades industriais, como essas que eu coloquei aqui, entre parênteses, que são atividades que necessitam de muita energia para o seu funcionamento. A metalurgia do alumínio, por conta do processo de eletrólise, a siderurgia, que demanda carvão mineral para fazer a fundição de metais e a transformação deles no aço, a cerâmica, que exige altas temperaturas nos seus fornos. E aí, muitas vezes, a gente percebe o desenvolvimento destas atividades próximas às fontes energéticas. Quando eu olho para a produção de alumínio no Brasil, ela se situa na região norte, com bastante intensidade, nas proximidades da usina hidrelétrica de Tucuruí, para minimizar esse custo energético. A produção siderúrgica que acontece no sudeste não fica tão próxima às jazidas de carvão mineral, mas muito próximas às jazidas de minério de ferro, de minério de manganês, que são matérias-primas para esse aço ser produzido, mas demanda muito carvão mineral. A cerâmica no Brasil é muito forte no sul, principalmente no sul de Santa Catarina, que está junto ao cinturão carbonífero brasileiro. Então, a gente consegue, de alguma forma, fazer essa associação. Eu olho para a siderurgia nos Estados Unidos, ela se encontra no nordeste do país, justamente próximas às jazidas de carvão mineral. Tá? Então, hoje, fontes de energia já não têm a mesma relevância que tiveram. Beleza?
Esse é apenas o primeiro, dos vários fatores locacionais. Eu vou reproduzir as fontes de energia no próximo slide e dar sequência com os principais fatores. Um segundo fator locacional para a gente analisar é a disponibilidade de matérias-primas para a atividade industrial. Quando a gente olha para esse fator, da mesma forma que aconteceu com as fontes de energia, trata-se de um fator que perdeu relevância ao longo da história. E essa perda de relevância ao longo da história se deu pelo desenvolvimento do setor de transportes. Então, da mesma forma que hoje a eletricidade pode ser transmitida pelas linhas de transmissão com muita facilidade, as matérias-primas também podem ser transmitidas através de meios de transportes. Essa transmissão pelos meios de transporte se dá pela inovação dos meios de transporte no que diz respeito à capacidade de carga, à velocidade, fazendo com que esse deslocamento se torne cada vez mais rápido e com uma abrangência cada vez maior no espaço geográfico. Mas mesmo assim, com a importância desse setor de transportes se desenvolvendo, essas matérias-primas ainda são muito importantes para a atividade da indústria extrativa. Porque, como a gente sabe, a gente estudou no slide anterior, essa indústria extrativa, ela extrai recursos da natureza que são utilizados como matéria-prima em outras atividades industriais, como é o caso da extração mineral. Então, quando eu penso em extração de petróleo, ferro, manganês, carvão mineral, bauxita, cobre, estanho, eu preciso estar junto à jazida desse recurso mineral para desenvolver essa atividade industrial. Para os demais segmentos, as matérias-primas já não são tão importantes assim quanto fatores locacionais. Outro fator que eu posso trazer para vocês é o mercado consumidor. E aí, quanto ao mercado consumidor, a gente precisa olhar qual é esse mercado consumidor para pensar se ele é ou não importante enquanto fator locacional. Se eu olho o mercado consumidor, as áreas industriais, eu vou perceber que para a indústria de base, no que diz respeito à indústria intermediária e à indústria de bens de capital, estar próximo a esse mercado consumidor é importante. Então, por exemplo, quando eu falo na produção siderúrgica, a produção siderúrgica muitas vezes está próxima às áreas que precisam do aço para ser consumido. Quando eu olho para a atividade petroquímica, eu olho e está muito próxima de atividades industriais que usam derivados de petróleo. Quando eu olho para a Tecance, ela é uma indústria que produz compressores de geladeira, que eu usei de exemplo em slide anterior. Ela se situa em São Carlos, uma das suas plantas industriais. E é em São Carlos que existe a fábrica da Electrolux. Em Rio Claro, a 60 quilômetros de São Carlos, existe a fábrica da Consul e da Brastemp, quer dizer, está perto de áreas industrializadas. Se eu olho para o mercado consumidor final, ou seja, a sociedade em geral, aí eu vou pensar em bens de consumo que sejam perecíveis, como é o caso dos alimentos, principalmente. Esses alimentos, e aí eu destaco o setor de laticínios, estragam muito rápido e precisam ser consumidos rapidamente. Então, normalmente são produzidos em maior escala, onde o mercado consumidor é mais avantajado. Beleza? Para a gente fechar esse slide, trago para vocês a mão de obra enquanto fator locacional. E eu preciso pensar que tipo de mão de obra eu quero para usá-la enquanto fator locacional. Se eu penso numa mão de obra do ponto de vista quantitativo, e aí essa quantidade de mão de obra acaba refletindo em um custo menor dessa mão de obra, como normalmente acontece no setor têxtil, em que ela não precisa ser qualificada, é importante que ela seja barata. Isso se reproduz também no setor calçadista, no setor alimentício, ou se eu quero uma mão de obra qualificada, que normalmente custa mais caro, mas que por ser qualificada me dá a possibilidade de produzir bens de maior tecnologia, de maior valor agregado, que é o que existe no setor de informática, de eletrônicos, aeroespacial, biotecnologia, e normalmente essas plantas industriais acabam se situando perto de cidades ou em regiões que concentram boas universidades, bons centros de pesquisa, que nós veremos mais adiante na aula sobre terceira revolução industrial, que são conhecidos como tecnopolos. Beleza? A gente precisa olhar ainda
para a rede de transportes e comunicações enquanto fatores locacionais, bem como a ação estatal para estimular a localização industrial. Beleza? Aí a gente encerra nosso conteúdo. Para terminarmos então o nosso conteúdo de hoje, vamos trabalhar com um penúltimo fator locacional, que são as redes de transporte, bem como de telecomunicações, que genericamente podemos chamar de redes informacionais. Em que sentido elas são importantes hoje para a instalação de uma fábrica? Quando você dispõe de uma boa rede de transportes, isso facilita muito o deslocamento das mercadorias que são produzidas para seus respectivos mercados consumidores. Mas também há uma facilidade muito grande de receber insumos necessários para que essa produção possa acontecer. No que diz respeito às telecomunicações, o contato entre produtores e fornecedores, produtores e lojistas, bem como lojistas e consumidores, tende a se tornar muito maior e muito melhor com um bom desenvolvimento de comunicações. Pensando nos transportes, as várias modalidades acabam sendo importantes, seja para o deslocamento no mercado interno ou para o deslocamento no mercado externo. Pensando no mercado interno em áreas de maior proximidade, rodovias acabam se destacando. Pensando em localidades mais afastadas, ferrovias ou hidrovias se mostram mais interessantes. O transporte aeroviário, como posteriormente vamos analisar na aula sobre transportes, vai ser mais adequado para cargas de grande valor agregado a serem deslocadas em longas distâncias. No caso das comunicações, hoje é olhar para a rede de internet e rede de telefonia celular. Então, cada vez mais esses fatores têm importância para as fábricas. Melhoram essa logística de produção, melhoram a distribuição dessas mercadorias e muitas vezes esses sistemas são oferecidos ou são melhorados dentro de um território pelo investimento estatal. E quem se beneficia disso não é apenas a sociedade como um todo, mas as empresas privadas. Se está certo ou errado, é um julgamento que cada um acaba fazendo, mas a gente tem que pensar quais são as prioridades dentro de uma determinada nação. Olhando para a nossa, é importante a geração de empregos? É. É importante a melhoria dessa infraestrutura? É. Mas até que ponto a ajuda do Estado pode ser importante para essas atividades se desenvolverem? É justamente nesse sentido, pessoal, que a gente olha para o último fator locacional, que, na minha opinião, acaba sendo o mais importante de todos, que são os benefícios governamentais. E um desses benefícios governamentais reside justamente nessas obras de infraestrutura, que não apenas vão contemplar os transportes e as telecomunicações, mas contemplam também a questão energética. Muitas das usinas de geração de energia são criadas pelo Estado, mantidas pelo Estado, para a utilização da iniciativa privada, para a utilização da sociedade. Acredito que, pensando na sociedade como um todo, legal. Pensando apenas no uso exclusivo de empresas privadas, aí já não seria tão interessante esse investimento. Mas o benefício governamental ele não fica restrito a essas obras de infraestrutura. Podemos pensar em benefícios governamentais quando a gente fala na oferta de terreno para as fábricas se instalarem. E quem doa o terreno? Prefeitura, governo estadual ou governo federal. Para as fábricas, em que sentido isso é importante? Redução de custo de produção. Outro benefício é mudança em lei trabalhista e em lei ambiental, que seja favorável à atração de investimentos. E, de novo, é preciso encontrar uma situação limite, para que não haja uma superexploração de trabalho, para que não haja degradação das relações trabalhistas, para que não haja uma degradação da questão ambiental, dos recursos da natureza. Então, tudo com muita discussão com a própria sociedade, não atendendo apenas o interesse de um grupo só, mas o interesse que seja da grande maioria da sociedade. E, por fim, enquanto benefício governamental, aquilo que mais suscita críticas, aquilo que mais suscita discussão na atualidade, que são os incentivos fiscais, que são concessões feitas pelas prefeituras, pelo governo estadual ou pelo governo federal, de eliminar impostos, de reduzir tributos, para que as empresas tenham menor custo de produção. E nessa questão de redução de tributos, muitas vezes a prefeitura fica com uma arrecadação menor de recursos financeiros.
e deixa de cumprir seu atendimento básico às necessidades da sociedade. Outras vezes, isso gera uma competição entre localidades, que a gente chama de guerra fiscal ou de guerra dos lugares, onde a oferta de menores custos relacionados a impostos faz com que as fábricas fiquem barganhando onde irão se localizar. De qualquer forma, pensando na atualidade, considero redes de transporte, comunicações e os benefícios governamentais os fatores mais decisivos para a instalação de fábricas hoje em dia. Então, fiquem de olho sempre nesse assunto, principalmente em período eleitoral, 2020 é um ano eleitoral, porque esses assuntos sempre são abordados dentro das campanhas que são feitas. Beleza? Queridos, façam exercícios, esclareçam suas dúvidas, mantenham-se sempre com bastante cuidado na saúde e espero vê-los numa próxima oportunidade. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.